tem alguma coisa ainda para partilhar? Eu só tenho coisas feias. Só distribuo o trabalho. Pois é. Então ninguém tem nada para apresentar. Então poderia aproveitar, me dar licença, para A Ana fazer... levantou a mãozinha. Com licença, amigo Zé. Isso? Olá, bom dia, boa tarde a todos. Então, respondendo aqui ao convite de partilhar uma coisa linda, eu tenho. Então, nesta semana, na segunda-feira, nós fomos visitar as turmas piloto da escola de Luís. E há várias coisas a dizer, parece que é tudo muito simples, mas não é. Ou seja, mas é complicado de conseguir. Mas de facto é aquilo. Eu, apesar de me considerar que utilizo a metodologia da Escola da Ponte, nunca tive a oportunidade, por motivos geográficos, de visitar. E agora visitei em Lisboa e imagino que seja algo semelhante dentro das humanidades e das diferenças naturais da implementação, mas a mim pessoalmente vi muitas coisas positivas. Foi o constatar de que 10 anos de luta por algo que eu nunca tinha visto vale a pena, porque é aquilo. Agora, parecendo difícil não é nada fácil, ou parecendo fácil não é, mas é aquilo. Queria também agradecer ao Luís, agora um bocadinho pessoalmente, a forma como fomos acolhidos. Isso para nós foi importante dentro daquele princípio que ensinar as crianças a não esmagar a lagarta é tão importante para as crianças como para a lagarta. Pronto, então eu acho que para aquelas crianças, porque elas sentem, elas é que nos apresentaram o projeto, os alunos da escola. Eu acho que é importante porque elas já estão a ser diferentes, mas que elas sintam orgulho da diferença que elas são, porque isso também vai ajudar a nivelar mais tarde, talvez, eventuais choques que elas possam ter, se por algum motivo tiverem que retomar ou que retornar aos ambientes escolares mais tradicionais, por assim dizer. Mas, olha, eu pessoalmente agradeço imenso ao Luís tudo, não há ali nada que não tenha valor, é tudo para o maior. E era por ser tão bonito e tão importante que eu quis partilhar. Obrigada. Obrigado, Luís. Então, depois desta gabança toda, o que é que o Luís vai dizer? Um gabanço justo, não é? Mais que justo. Muito obrigado. Luís, seu microfone está desligado. Ok. Primeiro agradecer à Ana e a todos que têm lá ido, os elogios que têm feito, não a mim, mas a todos os que trabalham no projeto, porque esses são os verdadeiros heróis, contra tudo e contra todos. Mas dizer uma coisa, o que estão a ver ali é um caminho que tem 4 meses ou 5 de caminhada. O Zé, a Escola da Ponte tem 40 anos. Quem for à Escola da Ponte não vai imaginar hoje o que o Zé passou no início. Ele já contou aqui algumas coisas. É preciso perceber estas diferenças enormes de quem trabalhou, cometeu erros, corrigiu, trouxe gente boa para os projetos. Eu estou no início e a única coisa que me dá um eterno gozo neste momento é perceber que os alunos se sentem importantes com tantas visitas, se gostam de apresentar o que fazem. E para uma escola que tem tantos problemas de indisciplina, tantos problemas de falta às aulas, ainda há gente que não percebe que isto é o princípio de um caminho e que é por aqui. Mas eu agradeço à Ana. Muito obrigado. E fico até emocionado. Obrigado. Não vai tardar, Luís, que o teu agrupamento e a tua escola vão receber muita gente. Não só estas pessoas que moram na região, como em outros lugares. Mas é como tu dizes, e como a Ana falou, não é fácil. É fácil, não é? É. Quanto à escola, a Escola da Ponte não tem 40 anos, tem 48, está quase em meio século, é um bocadinho mais.
por falar na Escola da Ponte, devem já saber, no dia 12 de abril, a coordenação da escola, a coordenação dos núcleos e alunos vão estar em Évora, às 16 horas, para a apresentação da escola, professores, colegas nossos, que talvez até alguns estejam aqui. Quem viver naquela região, que se inscreva, penso que vai ser um bom encontro. Eu vou estar com o Luís, e portanto o Luís vai me dar a carona, a boleia, para lá. E com a Filipa também, em princípio, também irá. com a Filipa, claro. Então, nada, que o homem não separa aquilo que Deus uniu. E portanto, vamos estar lá. Quem puder, quem morar perto, quem andar ali por Évora, que se inscreva, está na internet, é dia 12 de abril. E então, podemos... Alguém inscrito? Tem. Tem a Rita, o Mauro. Vamos lá. Gigi, controla. Eu descontrolo. O Mauro tinha levantado a mão antes, que na verdade é a Valéria, que quer fazer uma partilha de beleza e sensibilidade para nós. Então, se ela puder fazer essa partilha... A Valéria é um poço de beleza, e portanto, e o Mauro também. Então, vamos lá. Valéria desapareceu. A Valéria é como eu, quando quer falar, carrega no botão errado e vai embora. Muitas vezes me acontece isso. Enfim, mas ela vai aparecer. Entretanto, se a Rita está inscrita e quiser falar, depois ouvimos as coisas bonitas que a Valéria tem para dizer. Então, o que eu queria partilhar com vocês é um diploma, o conteúdo de um diploma que eu ganhei, que eu achei da minha mãe. Ela recebeu 40 anos depois que ela deu aula no Morro de São Carlos, que é um morro bem violento, né? E os alunos de 1975, em 2020, mandaram esse diploma para os professores. Então, o meu primeiro convite para essas 35 pessoas que estão participando é que, em um minuto, fechem os olhos e lembrem de um educador que mudou a vida de vocês. Para fazer sentido isso que eu vou ler para vocês, lembrando para vocês que o Morro de São Carlos ele é um morro muito violento, onde as crianças, na época, tinham uma menos-valia muito grande. Aquilo era uma favela e continua sendo muito agressiva. Ali era o presídio, então muitos alunos de presidiários. E 40 anos depois, eles mandaram esse diploma de agradecimento para os educadores. Né? Então, eu queria compartilhar com vocês, mas que fosse uma partilha em que dentro de vocês chegasse esse educador também, e esse desafio também é para o Pacheco. Pensa também nesse educador, que eu vou ler rapidinho, é um parágrafo do diploma. Então, vamos lá. Diploma de professores de nossas vidas. Vocês me ouvem? Sim. Obrigada por fazerem parte do aprendizado, não um trabalho, mas um contentamento. Por fazerem com que nos sentíssemos pessoas de valor, por nos ajudarem a descobrir o que fazer de melhor e, assim, fazê-lo cada vez melhor. Obrigada por afastarem o medo das coisas que pudéssemos não compreender, levando-nos, por fim, a compreendê-las. Por resolverem o que achávamos complicado, por serem pessoas dignas de nossa total confiança, a quem podíamos recorrer quando a vida se mostrou difícil. Obrigada por nos convencerem de que éramos melhores do que suspeitávamos. Formandos da Escola Canadá, dezembro de 1978. Foi isso, gente. Quando eu encontrei, eu falei, gente, essa é a partilha que eu sonho, de mostrar como é que 40 anos depois, como o Zé está falando, ninguém agradeceu pelo português e pela matemática, mas porque acreditaram na potência desses alunos e que ninguém acreditava. Né? E hoje eles voltaram, recorreram a eles para trazer essa gratidão. Então, que os educadores que vocês pensarem hoje, sábado, permaneçam dentro do coração de vocês. Gratidão. Grato, minha amiga. Grato. Não faltam exemplos. Eu gostaria que cada um de nós, cada um de vós,
pudesse começar a registrar aquilo que faz e aquilo que fizeram de si, aqueles professores como a tua mãe. Porque todos nós tivemos esses professores com quem contraímos uma relação de agrado e vínculo, e que ficou para a vida inteira, não é? Como dizia o Rubem Alves, a atividade de professor é imortal. Aquilo que nós fazemos repercute-se por gerações, e portanto é maravilhoso aquilo que, se puderes enviar uma copiazinha disso, eu vou pôr numa cartinha, porque é bom. Quase sempre as notícias da educação são desgraças, não é? Então é bom mostrar que vale a pena ser educador, porque há muita coisa bonita por aí. O que me custa muitas vezes é perceber, por exemplo, a esperança e a Angélica, sobretudo a Angélica, que eu conheci em 1967, professora do movimento da Escola Moderna na clandestinidade, em plena ditadura, sofrendo prisão, tortura. Ela continuava na sua sala de aula trabalhando as técnicas farineiras. Eu ia para lá para aprender com ela. Ainda não pensava ser professor, foi uma das razões porquê. E hoje eu tenho uma história para contar, no final, que eu tenho sempre uma historinha, de um professor, enfim, como a tua mãe. Quem quiser saber mais de professores que eu tive, com meu orgulho, pode ver um textinho que eu escrevi um dia, que era o padre, o poeta e a professora de francês. É um texto que está na internet, está nas cartinhas, então vão ver as cartinhas. Hoje eu escrevi a carta 1507, então estamos já a mais de 1500, adiante. Hoje, a Rita quer falar, depois eu vou entrar no conteúdo de hoje, e mais uma vez, Valéria, gratidão. Então, olá, boa tarde a todos. Eu partilho que eu também fui visitar essa visita à escola do professor Luís, e foi muito bom. Posso dizer que acho que tem muito significado, foi muito importante. O meu filho mais crescido também foi, e até teve a oportunidade de fazer uma apresentação de um projeto à turma. Foi muito precioso para ele e para os alunos, e ver a envolvência que se criou ali naqueles minutinhos, mas posso dizer que faz muita diferença. Depois, entretanto, posso dizer, do outro ponto de vista, que ele avançou e fez um projeto de um clube de xadrez que uma associação desportiva aqui na zona acolheu, e portanto está a continuar, está a prosseguir. Por outro lado, a escola que começou com uma atividade de xadrez em sala, e onde ele vai participar, porque ele quis e vai participar, foi ontem, levou a proposta de fazerem uma atividade que seria um xadrez humano, porque eles têm um campo para jogar à bola, e portanto eu até lhe expliquei, e ele comigo conseguiu desenvolver que, olha, mãe, pois temos que contar, fazer as quadrículas, não é? Portanto, eles têm o género de coordenadas, portanto, aquilo envolve uma série de construções, mas ele disse-me logo, mas olha, mas contando comigo, nós somos só 25 e são precisos 32. Mas se calhar eu depois vou buscar à turma do lado, porque há lá uns meninos que jogam com ele no clube, que são da outra turma, portanto ele estava a ver aquilo tudo a poder funcionar. Mas então eu vou falar com o professor de xadrez e com a professora da sala. Depois perguntei-lhe, entretanto eu ainda não consegui aprofundar com ele, porque ele, ainda não estivemos assim um momento juntos, mas falei com ele ao telefone e perguntei-lhe, então Tomás, como é que conseguiste fazer a tua proposta, como é que foi a recepção? Ele disse, disseram logo que não dava, porque aquilo não tínhamos meninos suficientes e ia dar muito trabalho. Pronto, e então temos agora vou ver, depois talvez para a semana até consiga elaborar e pôr na pastinha da Classroom como é que isto se desenvolveu. E, entretanto, deixo a pergunta que não consegui fazer ao professor a semana passada, que foi como é que levamos os pais para a sala de aula neste registro que temos para estas coisas poderem
ganhar uma forma e seguir. Muito obrigado. Rita, há uma tendência, desde há uns 50 anos para cá, sobretudo na década de 60, quando o Don Davis e outros começaram a escrever sobre a relação escola-família, surgiram tendências que falavam de levar a família para a escola e a escola para a comunidade. Era isto mais ou menos. Nós descobrimos que não se deve levar a família para a escola, nem a escola para a comunidade. A escola é da comunidade. E as famílias podem ir à escola, mas a escola não é o prédio. Escolas são pessoas. Escolas são vários lugares da comunidade. Não há mal nenhum em que um pai, uma mãe, vá participar das atividades em sala de aula, mas o que nós queremos é acabar com a sala de aula. E, portanto, não faz sentido, por exemplo, aquele projeto que está das comunidades de aprendizagem do Ministério da Educação, que diz que há um projeto semanal em que os pais vão lá, tal, e o que é que os pais vão fazer? Recortar materiais para a professora trabalhar, enfim, nem vou falar, porque começa a agitar-me e tal. Na escola do teu filho, certamente haverá professores sensíveis e que podem vir para junto de nós. O teu filho pode perfeitamente propor e desenvolver esse projeto de xadrez. Ninguém o pode impedir. Em 76, o primeiro projeto que fizemos na Ponte foi um projeto de xadrez, que acabou com o governador civil a ir à Ponte, em 77, ver uma simultânea de 20 partidas ao ar livre, em que os pais se vestiram de reis e as mães de rainhas, em que as crianças eram espiões, onde uma criança desenhou e fez um cavalo de cartão, e por aí vai. Foi lindo, todo mundo batia palmas e aprendeu a jogar xadrez naquela manhã. Então, vamos ver se na escola do teu filho acontece o mesmo que na escola pública do Luís Mus. Se o Luís está a fazer, todos podem fazer. Se alguém disser não tenho condições, perguntar quais são as condições. Compreendem? E aí termina a argumentação. Se vier algum, enfim, diretor de equipamento autoritário e dizer não porque não quer e tal, pronto, deixa lá. Quer dizer, deixa lá, podemos não deixar, não é? Porque lideranças tóxicas não servem à democracia. Então é isso, Rita, procura um professor que não tenha morrido, procura. E o teu filho vai fazer esse projeto a muito curto prazo. Entretanto, ir testando próximas do Luís, porque o Luís é um avanço em África, não é? Nunca imaginei tê-lo como amigo e como professor que está a fazer pela primeira vez, num agrupamento, que é disso que se trata, num agrupamento é a primeira vez que tudo está a começar a mudar. É lento, é. O Luís tem que ter um jogo de cintura, como a gente diz no Brasil, muito grande, porque ele corre risco, não é? Aliás, eu gostaria de saber como é que está a história da avaliação de desempenho, não é? Porque é ridículo aquilo que estão a fazer. É isso. Bom, não sei se mais alguém está inscrito. Sim, amigo Zé, o Estudo Sorocaba é o próximo e tem mais 3 mãozinhas inscritas. Então vamos lá. Tinha ficado pessoas sem falar no anterior encontro, não é? Então talvez dar-lhes a voz. Oi, bom dia a todos. Eu sou de Sorocaba, meu nome é Daniela, só que eu trabalho em Votorantim. Então eu moro em Sorocaba, mas eu sou professora em Votorantim. E lá em Votorantim, eu estou numa sala de aula que eu tenho atualmente 18 crianças. Eu encontrei pais interessados, e então a gente formou um grupo inicial ainda, porque essa semana eu vou fazer uma transmissão para outros pais, para convidá-los. Mas a gente primeiro criou esse grupo, que é formado por pais e por crianças. E nós começamos ouvindo das crianças o que elas gostariam, né? Que tipo de escola elas gostariam, como que elas se sentiriam bem na escola, o que elas gostariam de aprender. E foi muito interessante, porque uma das crianças falou que gostaria de se sentir valorizada na escola, outra das crianças falou que gostaria de se sentir feliz na escola. E a gente perguntou o que faria você se sentir valorizado, o que faria você se sentir feliz, né? E uma das questões, assim, que surpreendeu, que foi bacana,
foi que falaram que eles queriam ajudar os amigos, queriam ensinar os amigos, né? E a partir disso, a gente elaborou um projeto chamado Aluno Professor. Esse projeto Aluno Professor, a ideia é que as crianças escolham algum tema que eles sintam vontade de ensinar aos amigos. Então, algum tema que eles têm conhecimento, que eles amam e que eles querem ensinar algo desse tema para os amigos. E a gente vai tentar fazer isso cada dia com uma criança sendo o aluno professor. E também aí pensamos em um outro projeto que seria Pais na Escola. E como que seria esse Pais na Escola? A gente dividir, igual foi falado no sábado passado, em grupos de estudos. Então, pais sentariam com grupos de alunos. Então, por exemplo, 3 pais iriam num dia, sentariam com grupos de alunos, para que desenvolvessem também algum projeto de interesse desses alunos. Então, esses pais ficariam nesses grupos, e eu acompanhando os grupos também, né, nessa parte um pouco mais didática, se precisarem de ajuda, pensei assim, não sei também se esse caminho está correto. E, assim, a minha dúvida principal agora, que graças a Deus é uma escola pública que a diretora permitiu que a gente fizesse esse trabalho, então não vou ter problema com isso, então a gente vai conseguir fazer. Gostaria de saber se posso incluir mais pelo menos uns 2 pais nesta reunião de sábado, porque eu não quero ficar sendo uma figura centralizadora, sabe? É isso, assim, muito obrigada. Primeiro, agradeço. Eu morei em Vargem Grande e conheço muito bem Sorocaba. Trabalhei muito em Sorocaba e em Votorantim também. Aliás, estive lá no ano passado, trabalhando. Tenho muitos contactos, se precisares eu envio. Os pais, com certeza, fazem parte do teu núcleo de projeto, nada impede que participem, não é? É preciso que o núcleo de projeto os inclua na lista, que eu já falei que é preciso fazer-se, e informar. E ótimo que os alunos façam de professores, isso chama-se o Eu Já Sei e Posso Ajudar, que é um dispositivo da Ponte. Já, aliás, não sei se sabem, a Escola da Ponte foi estudada num doutoramento em 1990 e poucos, e a doutora, que agora é doutora, ela descobriu 72 dispositivos criados pela Escola da Ponte. 72, imagina? Bom, um dia talvez falo disso. Então, quer para ti, quer para a Rita, que os pais vão à escola, mas não é para ir para a sala de aula. Porquê é que esses encontros não são na biblioteca, por exemplo? A biblioteca das escolas está sempre fechada ou está vazia. Então é um grande espaço de aprendizagem. Mas nada impede que vão para a sala de aula se o professor tiver vivo. Pronto. Então, nós iremos chegar ao mês de maio, em que está tudo pensado. Está uma aula planificada, planejada. No mês de maio nós vamos trabalhar a relação escola-família. Vamos trabalhar a relação entre professores, pais, alunos, comunidade. Vamos falar sobre isso. Para já, essas crianças que querem ensinar outras crianças, elas vão ser tutoras. Porque é isso que eu peço. Não façam como uma aula, como eu estou a fazer. Que façam já como tutores. Ou seja, que perguntem aos seus colegas, o que é que tu queres saber? Ok, que é o eu preciso de ajuda, que é um dispositivo. E eles vão trabalhar, já sei, posso ajudar. E lá vai. É ótimo. Já agora, não é uma história. A história que eu vou contar, já nem me lembro qual era. Já sei. Lembrei-me que eu vou me esquecer. De no final contar a história do professor Lobo. Professor Lobo. Há quem conheça já a história, mas é preciso. Porque foi a Valéria que perguntou se nós tínhamos alguns professores de referência. Eu tenho, felizmente. E esse professor Lobo. Mas a história que eu ia contar agora, já não lembro qual era, ainda bem, porque não quero estar a encher mais de conversa. Vamos então ouvir quem está a seguir. Para já fico com mais 2 tarefas, que é criar na sala de aula, se o professor estiver vivo, mas sobretudo na sala de aula virtual, na vossa sala de aula virtual, do núcleo do projeto, isto tudo que tu falaste, escrito, não perde-se. Tu não escreves, ninguém vai saber. Tudo aquilo que a gente escuta aqui deve ser escrito e colocado como evidência de aprendizagem.
evidência da aprendizagem no portfólio da sala virtual. Eu vou falar sobre isso hoje, se me deixar. Vamos lá, a seguir. Só para informar, Daniela, Estudo Sorocaba, eu coloquei aqui no chat. Por favor, repassa para elas esse link de inscrição do fórum, tá? Para elas se inscreverem, nós temos a identificação delas tudo certinho, tá? Agradecida. E eu só gostaria de responder uma questão que a Ana está colocando. Ana, dá para você colocar tudo no Google Classroom, tá bom? Que você fizer. A Ana está com algumas dúvidas, vou pedir depois se ela puder também trazer essas questões, porque ela está perguntando aqui sobre justamente que ela está fazendo a tutoria com filhos, se ela pode colocar no Google Classroom dela, sim. Tá bom? Agradecida. A próxima mãozinha levantada é o Bruno Pereira. Olá, gente, bom dia. Me ouvem? Obrigado. Então, Zizi, Zé, pessoal, trazer só a questão da grande importância da fala aí da Valéria, né? Dessa questão da inovação enquanto os professores são inspiradores nossos, né? E aí trazer essa questão, porque no CIEP Ayrton Senna, né? Aqui no Rio de Janeiro, o CIEP da Rocinha, é o legado do Brizola e tal, né? Infelizmente a escola não é integral como o legado do Brizola gostaria, mas enfim. E a gente trouxe para cá a questão do xadrez, trazer a questão que a nossa amiga levantou aí, e os alunos queriam jogar xadrez como se fosse dama, né? E foi engraçado, foi interessante, porque a galera começou a jogar dama como se fosse de xadrez, só que os alunos que sabiam jogar xadrez começaram a se interessar para ensinar os próprios colegas a jogar xadrez, né? Os professores queriam intervir para ensinar, e os próprios alunos falaram, não, tio, deixa que a gente ensina eles. Eles compreenderam essa noção de que eles próprios podem ser alunos, professores. O legado que o professor anterior deles colocou neles, né? Que a Valéria falou aí bem explicitamente, ficou muito lindo. E fizeram um torneio de xadrez. E hoje, nas aulas de matemática, tem o xadrez, né? Eu peguei essa ideia do amigo Zé, quando veio para cá, porque ele colocou na Cala, né? Jogou com a Maria, uma belíssima partida de xadrez. Ele sabe que a Maria é super esperta, a comunidade das amendoeiras. E a gente fez uma inovação, provocou a psique, a curiosidade, a necessidade de entender matemática por outro jeito, o valor ativo das peças, quanto vale cada peão, quanto vale a torre, quanto é que vale a rainha. Eles foram pesquisando e se provocando dentro de algo que começou com uma brincadeira simples de dama, terminou no xadrez e foi para a matemática. E o que mais interessante, que foi nas outras informações anteriores, que os professores estavam assim, mas é muito difícil entrar no espaço público, é muito difícil entrar numa secretaria de educação, muito difícil entrar numa escola e trazer uma inovação como essa. Ou seja, coisas sutis, simples, que fazem efeito dentro da sala de aula e que fazem os professores entenderem que essa conversação entre alunos, professores, comunidade escolar, junto com os alunos, funciona, dá certo. Basta querer. Basta eles também ter essa disponibilidade de ter uma cabeça aberta para essa questão. Não é ampliar, como comentaram em informações anteriores, ampliar, ficar mais maçante, mais grande a carga do professor. Pelo contrário, vai facilitar, que o aluno próprio vai encontrar os meios para encontrar as respostas. É isso. Obrigado. Obrigado, Bruno. Aquela partida com a Maria foi pena que não tivesse continuidade, mas há de ter, não é? Quando nós tivemos condições de voltar ao projeto. Mas há uma tendência, isto agora é um pouco ideológico, mas tem de ser dito. Eu fui jogador de xadrez federado, campeão nacional, mas isso eu não quero estar a falar. E hoje eu jogo xadrez todos os dias na internet para evitar que o Alzheimer venha mais cedo. Mas é muito mais importante perceber-se que, tradicionalmente, os grandes mestres são homens. Os grandes mestres de xadrez, Kasparov, Karpov, etc., homens, quando na realidade está errado, profundamente errado. Claro que a Netflix tem uma série muito bem feita sobre uma escaquista, não é xadrezista, escaquista, uma mulher que foi campeã mundial. Mas isso é fábula, não é? Nada aconteceu. Por que é que há campeonato separado de mulheres e de homens, por exemplo? Porque quando se começou com as Marias, não é, Bruno, na Escola da Ponte, em muito pouco tempo, se provou, e isto não é depreciativo para os homens, que os melhores jogadores eram
as mocinhas, elas são as melhores na matemática, por exemplo. E, portanto, são as melhores no xadrez. Bem ao contrário daquilo que socialmente se supõe que seja, que os grandes mestres de xadrez são homens. Eu não estou a falar de apelo ao feminismo. Eu estou a falar de que as duas metades do céu se devem juntar, também no xadrez. Então, os primeiros jogos de xadrez que nós fizemos na Ponte não era 1 contra 1. Eram 2 com 2. Fizemos equipes mistas e eles, quando tinham que jogar a peça, os dois, o moço e a moça, conversavam e decidiam juntos. Vamos ser criativos. Vamos inverter um pouco essa ideia de que o xadrez é um jogo individualista. Não é. Não é. E é muito importante praticar o xadrez, vos garanto que é. Então, vamos ouvir agora quem? Então, a Rita ainda tem a mão levantada, mas penso que já sei, não foi? Amiga Célia, a Paula está com a mãozinha levantada, tá? Tá bom. Ora viva, boa tarde. Eu gostaria de partilhar algumas coisas. De facto, esta semana solicitei uma visita da equipa de Leiria à Escola da Ponte. O dia que nos propuseram foi, de facto, o dia 12 de abril. Já percebi que vou tentar adiar para o 19, para podermos estar em Évora. Portanto, se os colegas também concordam, e iremos ter com a professora em Évora. Naturalmente, também gostaríamos de visitar a escola do colega Luís Mocho, se ele permitir. Portanto, isso também será fantástico. E ainda, que estivemos, portanto, já tínhamos estado numa reunião longa com o agrupamento dos Marrazes, já tinha sido partilhado pela minha colega, Paula Caínça, com quem tenho vindo a trabalhar diariamente, e, na verdade, propusemos também, portanto, a fazer esclarecimentos junto dos pais para poderem perceber, para poderem fazer a sua manifestação de interesse deste tipo de ensino, para levar para o agrupamento dos Marrazes. O diretor do agrupamento esteve connosco, estiveram alguns pais, tivemos algumas manifestações de interesse, também tivemos presente, de facto, portanto, a responsável por a Escola da Árvore, que é junto do agrupamento, e que foi extraordinária quando, na sua participação e na sua motivação também aos pais, e que nos fez um convite a todos para podermos estar ontem, precisamente, numa sessão de esclarecimento que foi extraordinária, e eu quero partilhar o meu encantamento, porque vi as crianças pequenas e jovens, portanto, que já tinham estado na escola, ou que foram manifestar, de certa forma, o seu processo enquanto estiveram naquela escola, e o momento da sua integração noutra escola, noutro formato, noutro registro. É absolutamente encantador. E, de facto, isto faz-nos sonhar, que é possível acontecer e é possível trazer para a escola pública. Portanto, eu estou, enfim, aqui empenhadíssima também, conjuntamente com os meus colegas. Adoramos, de facto, estar naquela presença, perceber o estímulo daqueles pais, perceber a paixão que aquelas crianças têm pela sua própria educação, pela sua formação e a valorização que têm à pessoa que lhes permite também aquilo. Portanto, às pessoas, quer aos tutores, quer aos formadores, quer ao proprietário do espaço, que neste caso é privado, mas que também está aberto à nossa participação e esteve, sem dúvida, aberto à nossa presença. Portanto, ninguém está a concorrer com ninguém, estamos a procurar soluções, até porque ele precisa dar continuidade e as crianças precisam ter continuidade para outra fase da sua aprendizagem, não é? E por isso eu estou muito grata por estar aqui e estou muito grata por ter tido estas oportunidades, enfim, e vamos dar continuidade. Muito obrigada, professor, por tudo aquilo que está a proporcionar. E a todos, naturalmente. Peço a Paula, como peço a todos, para escrever tudo aquilo que nós fazemos. Colocar na sala de aula do Google, tá bom? Sala de aula virtual. Muito obrigada. Bom, está mais alguém inscrito?
Creio que o Luís estava de novo, não sei. Também não está. Pronto. Então, eu vou aproveitar a deixa para deixar tarefa para casa, lógico. Até ao fim do mês de junho, nós vamos ter mais 2 encontros. Próximo sábado e o dia 30. Será bom recordar aquilo que no dia 30 tem de estar no portfólio da sala de aula virtual. Tem de estar lá. Há prazos, nós temos de os cumprir. Esta formação não é como as outras. Há muita confusão entre experiência e um conceito que é pouco trabalhado de formação experiencial. Eu explico. Várias vezes, quando eu ia às escolas, a convite das pessoas, quando eu dizia o que fazia na ponte, vários professores diziam, mas eu já faço isso. Quando eu perguntava, mas então o que é que faz? Ele percebia que não fazia nada daquilo. O que ele fazia, com todo o respeito que eu tenho por que esses professores faziam, era a reprodução da experiência pessoal. Eu explico. Quando uma pessoa me dizia, eu tenho 20 anos de experiência, eu perguntava, trabalha em sala de aula? Sim, trabalho em sala de aula. Então não tem 20 anos de experiência. Tem 1 ano de experiência e depois repete 19 vezes essa experiência. A formação experiencial é diferente. Ela parte do chão de sala de aula, com certeza, daquilo que nós somos, daquilo que sabemos fazer, dar aula. Mas ela vai acrescentar, não paliativos, mais uma aula invertida, mais uma cultura mecânica, nada disso, também isso, também pode, mas vai transformar. E há outro conceito, mas nós vamos trabalhar isso depois, mais tarde, agora não, que é o de transformação vivencial. São projetos de formação que terminam com residência pedagógica. Não é blá, blá, blá teórico, ou dar umas coisinhas do Piaget e tal. A pessoa não muda. Ela só tem experiência, não tem formação experiencial. Ela não transforma a sua prática. E, portanto, não tem formação experiencial. Ela tem a experiência de reproduzir aquilo que fizeram dela e que ela faz dos outros. Pronto. Então, para que haja transformação vivencial, depois, e que haja, neste momento, formação experiencial, esta formação isomórfica, o modo como eu trabalho convosco é o modo como vós tereis de trabalhar com os outros. É este modo de dar aula, mas escutando, dialogando e propondo. Que eu já fiz. Não quer dizer que vós vais fazer o mesmo. Não quero. Quero é que peguem aquilo que a ponte fez e façam outra coisa com aquilo que a ponte fez. Mas que seja formação. Então, até ao fim de junho, nós teremos de ter na nossa sala virtual, no portfólio, isto. A constituição do núcleo do projeto. Já expliquei como era e, portanto, aqueles que ainda não entregaram esse formuláriozinho, que o façam. Quem faz parte do grupo do núcleo do projeto, onde está, se está numa escola, se está fora do prédio, num círculo de aprendizagem, onde estiver, em que espaço é que está, em que município, em que lugar, quem faz parte, etc, etc. Professores, pais, tal, por aí vai. Depois tem que ter pronto, até o dia 30, um rascunho da matriz axiológica. Tem que ter analisado o projeto da escola ou o vosso projeto, se a escola não tiver ou não souber, para ver quais são os valores que lá estão. E, fazendo essa análise, fazer a comparação com a prática. Já falámos sobre isso, mas poderemos voltar a falar. A carta de princípios tem que estar pronta, quer dizer, um rascunho. O regimento interno também, uma proposta de regulamento ao regimento interno, e uma minuta de termo de autonomia. Tudo isso está na internet, tudo isso as ISI, os meus amigos da Cooperação já distribuíram. Portanto, tem a referência, não é nada de novo. Tem que adaptar à vossa realidade. Mas isto tem que estar pronto em termos de rascunho, porque depois vai ser trabalhado até ao final deste mês. São mais 2 encontros. Também tem de falar da constituição da tutoria.
se estão a trabalhar a tutoria experimental de 1 para 1, com o filho, com o sobrinho, com o primo, com o vizinho, têm que explicar o que já fizeram, as dificuldades sentidas, porque certamente aparecem dificuldades. Terão de instalar dispositivos. Já falámos sobre dispositivos de relação, acordos de convivência. Hoje eu propus que se criasse o Eu Preciso de Ajuda, eu já sei, na sala de aula virtual, para que os membros desse núcleo de projeto possam colocar lá, olha, eu tenho necessidade de aprender isto. E outro que já sabe, escreva, eu posso ajudar-te, vamos combinar quando. É isto, relação. Também, estamos a esquecer uma delas, já sei, a Assembleia. Né? Vamos construindo a Assembleia lentamente, que é outro dispositivo. Bom, estas são aquelas que nós já conversamos, mas eu vou acrescentar hoje mais um bocadinho. Nós vamos localmente, na nossa arca local, fazer aquilo que eu chamo a construção de uma linha de base da educação, da qualidade da educação. Construção da linha de base da qualidade da educação. Em que consiste? Na escolinha onde vós estiveres a trabalhar, se houver possibilidade, se não houver, temos os dados do Ministério da Educação. Vamos ver quantos professores têm, quantos alunos têm. Isto depois podem fazer conforme cada um quiser. Qual o índice de aprovação? Qual o índice de abandono, de evasão escolar? Quantas crianças estão na educação especial? Quantas estão a tomar Ritalina? Quantos suicídios juvenis? Enfim, vamos fazer o levantamento da qualidade da educação que se faz, porque é dessa base, daqui por 10 anos, ou pelo menos daqui por 5 anos, nós iremos comparar aquilo que nós vamos fazer com aquilo que eles continuam a fazer. Compreendem? Eu não brinco em serviço. As crianças merecem respeito e, portanto, o direito à educação vai acontecer. É isso, portanto, para esta semana, acrescentar isso e insistir nas tutorias. E nas tutorias, para completar aquilo que eu vos quero dizer, que já vamos nas 11h43 do Brasil, 14h43 de Portugal, eu vou pedir a 2 amigos, uma amiga e um amigo, a Marta Caldas e o Conrado, que participaram numa experiência há uns 4 anos atrás, 3 anos talvez, não nem sei, foi durante a pandemia, em que a Escola 115 Norte, de Brasília, com a minha amiga Marta e outros professores maravilhosos, criaram tutorias, mas tutorias à distância, porque não era possível, durante a Covid, a pandemia, fazer diretamente, presencialmente. Foi uma experiência extraordinária que reuniu 50 tutores, à volta deu 40 tutores e 40 tutorados, à distância. Essa experiência durou meio ano, mais ou menos. E a Marta e o Conrado têm muita coisa para falar sobre isso. Eu vou convidá-los para estar aqui no próximo encontro. Vamos falar sobre tutorias, praticamente só sobre tutorias no próximo encontro, que é o penúltimo de março. E no final de março, nós vamos parar a tutoria de 1 para 1 e vamos para a tutoria de 1 para 3, depois para a tutoria de 1 para 5, 7, até chegar a um crítico. Bom, vamos então falar sobre isso. É muito importante que vós coloqueis na sala de aula virtual, no portfólio do vosso núcleo. O portfólio não é individual, ele é de núcleo. Embora seja individual, ao fim e ao cabo, que é a pessoa que representa o núcleo, a coordenação do núcleo. Ou então quando um professor está sozinho, aí é dele mesmo, não é? Tem um núcleo que é ele, não pode fazer mais. Vou colocar lá tudo isso, porque nós vamos, entre o próximo encontro e o último de março, consolidar a ideia da tutoria. E para isso nós iremos trabalhar roteiros de estudo, vem aí os roteiros de estudo e os processos de avaliação. Aí é que é o cerne da questão curricular. E vai-nos levar todo o mês de abril, praticamente. E mais. Mas, bom, logo se verá. Isto tem uma componente metodológica e técnica bem complexa. E que é acessível a qualquer pessoa.
desde que não se utilize aqueles palavrões que os universitários costumam utilizar. Eu tenho muitos amigos universitários, naquele jargão, não vamos falar linguagem decente, ok? Então é isso. E agora vamos calar um pouco, que está o Helder, e não só. Então, ok, vamos ouvir então, quem tem algo para dizer. A Ana está com a mãozinha levantada, Ana. Oi, conseguem ouvir-me? Então, a minha questão é ainda com a sala virtual, precisamente por causa de como organizar. Ou seja, se naquele Forms que nós vamos ter que preencher para ter acesso à sala virtual da formação, já temos que pôr a nossa matriz axiológica, a nossa carta de princípios, etc., como é que isso tem que lá estar e ao mesmo tempo vamos desenvolver esse rascunho até ao final do mês? É a primeira dúvida. Segunda dúvida. O portfólio do núcleo de projeto deve estar na sala virtual da formação ou na sala virtual, que agora lhe vou chamar sala virtual da Ana, onde vou pondo o processo das tutorias com o NOA. São estas as duas dúvidas até agora. Portfólio. Amigo Zé, eu poderia responder, porque é uma questão prática, virtual. Aí depois, com licença. Ana, com relação a isso, lá tem atividades atribuídas. Aí é importante que você coloque nas atividades atribuídas a construção que está sendo feita. Agora, é importante que você coloque no form o link do Google Classroom. Só está acontecendo um problema. Tiveram 5 pessoas que colocaram o link, mas não deixaram acesso. Então, nós não conseguimos entrar. Então, é importante que quando as pessoas fizerem essa construção, deixem o acesso liberado e o convite para que a gente possa entrar, tá bom? Pode ser da formação e depois eu libero acesso para outras pessoas. Mas seria importante vocês lembrarem dessa questão, tá? Então, só para esclarecer, tá, Ana? Não sei se você compreendeu. Ficou claro? Com relação à questão do campo virtual? Não, ponho o link da sala virtual aonde? Desculpa. Colocar o link da sala virtual no form. O form, ele pode ser feito quantas vezes, atualizado quantas vezes forem necessárias. Vocês podem, quanto mais vocês forem fazendo, vocês vão atualizando aquele form. Porque o form tem as perguntinhas, ele pode ser atualizado. Ah, é que como as respostas são resposta obrigatória, eu achava que tinha que se fazer tudo de uma vez e só depois enviar. Não, pode ser atualizado, é só você informar. Estou fazendo estágio tal, até o dia tal estarei entregando. Depois é só atualizar, tá bom? Quantas vezes precisar atualizar o form. E o Google Classroom, é importante que vocês coloquem um link ali, tem um local no form que fala, coloque o link do Google Classroom. Vocês colocam ali e entender o seguinte, que é importante que vocês liberem o acesso a nós, porque senão a gente tem o acesso à turma, mas não consegue entrar. Eu já verifiquei 5 que enviaram que não liberam acesso à turma, então a gente não consegue nem entrar como professor, tá bom? Agradecida, Ana. Pronto. Obrigada. Antes de dar uma resposta, que já foi dada praticamente à Ana, eu vou pedir, não só à Zizi, como a todos, são velhos insuportáveis, já tenho dito e vão ver que são mesmo. Vamos deixar de dizer Google Classroom. Nós estamos em Portugal e no Brasil. Sala de aula virtual da Google. Vamos deixar de falar de link. Vamos falar de ligação. Vamos deixar de falar de deletar. E vamos falar apagar. Vamos deixar de dizer printar. E vamos dizer copiar ou multiplicar. Vamos usar as palavras portuguesas, por favor. Porque palavras produzem, reproduzem cultura. Eu sei que estou a ser injusto para com os ensino, já me conhecem. É um pedido que eu faço a todos, não é só aos ensino. Eu não gosto nada de ouvir falar palavras estrangeiras, porque ninguém nos Estados Unidos diz ligação, ninguém diz sala de aula nos Estados Unidos. Não é? Pronto. Eu não sou nacionalista, mas nesse aspecto sou bem difícil de aturar. Quando alguém começa, nas palestras, como são palestras, na conversa, mas startup, assim, não percebi, startup. Sim, tem uma startup, o que é isso? Desculpe lá, pode falar português, por favor? É só assim, curto e grosso. Bom, Ana,
Eh, o portfólio, ele vai estar na sala de aula virtual tua, do teu núcleo, e tu vais colocar lá. E, agora a novidade, a partir do próximo sábado, vais ter um tutor particular, um coach. Estou brincando, não é? Estou brincando, coach. Há uma canção muito engraçada que é Venha Provar Meu Bens, tenho a pros na hora do lanche de ferry boat. Bom, é uma canção brasileira. Do Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro, que se fosse português era Zeca Rebuçadeiro. Adiante. É rebuçado. Bala é rebuçado em Portugal. Então, Ana, um portfólio contém muito. O portfólio não é um instrumento de avaliação. Vamos lá. De vez em quando faz bem assim uma entrada na teoria. Portfólio, muita gente diz, eu faço portfólio, é um instrumento de avaliação. Errado. Não há portfólio instrumento. O portfólio é uma coleção de evidências de aprendizagem. Uma coleção, não é? Os instrumentos são múltiplos. Pode ser um teste, pode, um rascunho, um vídeo. Os instrumentos são muitos, mas o portfólio reúne essas evidências de aprendizagem, transformando-as em saber e saber fazer. Pronto, ou seja, competências. O portfólio é um conjunto de potenciais competências, porque esse portfólio vai ser negociado entre os formadores, tutores que eu vou indicar. Durante esta semana eu vou contactar com várias pessoas. Eu disse, eu queria ter uma listazinha de todos os núcleos, tá bom? Depois, se puderes enviar-me, que se me mandares ir à internet ver, procurar, eu perco-me, não consigo. Portanto, eu sou um semi-analfabeto digital. Se eu for fazer uma reserva de voo, é certo que eu não faço reserva nenhuma, porque acabo sempre por fazer besteira, asneira. Então, vamos ter um tutor com a Ana, que vai conversar com a Ana, não só aos sábados, como durante o tempo. Olha, eu preciso falar contigo. Ok, vocês fazem um e-mail, ou seja, uma sala virtual e falam. Tá bom? Cada um vai ter o luxo de um push. Deixa-me brincar. Vamos ouvir agora o Helder. Eu adoro brincar. Com licença, boa tarde, bom dia a todos e todos. Bom, já que a gente está falando da nossa valorização da língua mátria, meu peito está igual uma zabumba ao estar aqui com vocês, que é um instrumento de percussão aqui nosso. E por quê? Pela gratidão aí, pela presença de todos, pelo professor José ter aceito uma presença lá na nossa tertúlia, que vai inaugurar na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, nessa sexta-feira, sobre o livro Inovar é um compromisso ético com a educação. Será das 15 às 16 aqui do Brasil, ou seja, acho que às 6 às 7 Portugal. Eu vou convidar toda a comunidade e vocês também, que fazem parte da minha comunidade também, tá? E a minha questão prática, né? Obrigado, Ludmila, obrigado, José. E a minha questão prática é em relação ao tempo da tutoria. Eu estou com criancinhas bem pequenas, estou fazendo temas de interesse de tutoria, fazer uma capa com eles. Como assim? Eles falam o que eles querem aprender, quero adestrar cães. Aí eles escolhem comigo uma imagem para colorir do cão. Eu estou fazendo aquele plano cartesiano, digamos assim, não seria isso, mas sobre um plano de ação. Mas como eu estou fazendo isso com 50 crianças, são 49 crianças, eu acho que estou perdendo tempo, está esfriando. Então, até eu chegar nessa 49ª criança, aquela criança que está esperando, o estudante, ele já está fazendo outras atividades em paralelo, né? E decorre uma semana. Como fazer para que eu pegue um ritmo, assim, eu estou com dificuldade em ter ritmo na planificação do trabalho. Nós vamos conversar sobre isso em particular, talvez comece já nesse encontro que vai haver, virtual, e a resposta, entre aspas, vai sendo dada, tá bom, Helder? Porque ela é bem longa e complexa. Ainda antes da Ana Rita, eu quero dizer-vos que, não sei se ledes as minhas cartas que estão no Instagram, no Facebook, mas nós vamos começar, digo eu, porque é da adesão voluntária, a partir do próximo, talvez já do próximo encontro,
para além de tudo aquilo que eu já falei, que vai acontecer, nós vamos criar círculos de estudo sobre diferentes assuntos, que vão talvez durar uns 4 ou 5 anos. É uma tertúlia, pronto, mas é mais um círculo de estudos. E eu estive a conversar com o professor e eu vou criar um círculo de estudos. O círculo de estudos tem, se quiserem, se tiverem curiosidade, eu passo-lhes a minha dissertação de mestrado, que é exatamente sobre isso, sobre círculos de estudo. Mas aquilo que me motivou para voltar a fazer um círculo de estudos foi uma conversa que eu tive com o professor. Não é esta a história de hoje. A história vai já ser contada, mas é que, quando eu perguntei a um colega meu de um sindicato português, mas podia ser brasileiro, ele se queixou-se, disse que não tinha tempo para estar ao sábado aqui, tudo bem, não tem tempo, que não tinha condições para trabalhar. Eu perguntei quais são as condições. Ele disse, as condições são, por exemplo, materiais. Eu perguntei quais são os materiais e ele ficou calado. Aí ele disse-me, porque nós temos que dignificar a nossa profissão, temos que ter um bom salário. E eu perguntei, o que é que impede que tu tenhas um bom salário? Ele disse, o que é que queres dizer com isso? Eu disse, por que é que tu não questionas o facto de haver professores que entram na profissão, trabalhando, por exemplo, na educação básica, isto é em Portugal, ganhando míseros 1.000 euros, e haja professores que ganham 5.000? Por que é que há pessoas que ganham 1.000 e outros que ganham 5.000? Onde é que nós estamos? Que exemplo é que nós damos aos nossos filhos e aos nossos alunos? Numa profissão em que todos fazem o mesmo e uns ganham 5 vezes mais que os outros. Onde é que nós estamos? Que estatuto de carreira é este? Castas? Hierarquias salariais? Aí ele recuou. É sindicalista, recuou. Aí eu perguntei-lhe, por que é que há um sindicato dos professores e um sindicato de professores universitários? Não são professores? São PhDs? A questão é mesmo esta. E depois ele vem e diz-me, porque as instalações, escolas não são prédios, são pessoas. Sim, sim, mas eu sei a trabalhar em sala de aula. E eu fiz a pergunta, por que é que trabalhas em sala de aula? Então eu vou fazer um círculo de estudos. E as cartinhas, elas são malandras. As próximas cartas vão viver da contribuição do meu amigo Pedro Demo, que para mim é o maior dos teóricos vivos. Neste momento, só é o maior dos teóricos, embora tenhamos muito bons teóricos em Portugal e no Brasil. Mas ele é o maior de todos. E é o único que diz que não deve haver sala de aula. Então, preparai-vos, porque eu vou fazer a pergunta que vai dar origem ao círculo de estudos. Quem quiser entrar, fazemos uma coisinha na internet para conversar sobre isso. Porquê? A pergunta é esta. Porquê é que há sala de aula? Ok? E tem a ver com aquilo que o Luís está a passar. Porquê é que a avaliação de professores tem que passar pela sala de aula? Tão simples. Eu não digo que não deve haver, eu digo, porquê é que há? Vai ser divertidíssimo. Porque em todas as cartas eu vou perguntar aos nossos colegas universitários das ciências da educação, porquê é que há sala de aula? Porquê é que vós trabalhais em sala de aula? Não leram o Piaget, não leram o Vygotsky? Não viram a Escola da Ponte, que não tem sala de aula? E que é a melhor escola? Portugal. Não viram? Não sabem? Ou isto é uma questão de crise moral? Ou isto é uma questão de corrupção intelectual? É esta a questão. Estão a ver como eu fico possesso? Ou seja, no fim da próxima semana, nós teremos um círculo constituído e vamos perguntando, por que é que há sala de aula? Alguém quer dizer, mostrar um pedagogo do século XX ou XXI que diga e que fundamente que tem de haver sala de aula? Que venha que nós vamos ver. Estou curioso para ver isso. Mas vou parar porque eu começo a emocionar, não vale a pena. Vamos lá. Acho que é a Ana Rita, não é, Zizi? Sim. Então eu proponho que tiramos mais 10 minutinhos, pode ser? Que é meio-dia aqui, 3 horas aí. Pode? Se ninguém se opuser, é sociocracia. Consentimento e consenso. Vamos lá.
Boa tarde e bom dia a todos. O meu nome é Ana Rita, é portuguesa, só que eu estou neste momento radicada na Suécia, já há bastantes anos. Sou de formação inicial professora de teatro, mas ao longo do meu percurso educativo e de vida tenho feito tudo e mais alguma coisa, desde teatro propriamente dito, com todo o tipo de grupos, como área de expressões, projetos artísticos, educativos, e pronto. E mais virá, com certeza. Só para vos dar um contexto, porque não sei ainda muito bem como é que eu posso partilhar a minha experiência convosco, como eu neste momento estou a trabalhar numa escola privada internacional, mas a tentar voltar para Portugal, eu posso e preciso, obviamente, também da vossa ajuda e da vossa colaboração para talvez me ajudarem um pouco no processo que estou a viver neste momento, que será também enriquecedor, não só para o processo de ensino que eu estou, a minha relação atual com o ensino, mas também no futuro, espero eu, conseguir voltar para Portugal e aí exercer a profissão. Neste momento, na Escola Internacional onde trabalho, eu trabalho com 2 turmas de 28 jovens, de cerca de 12 a 13 anos, em uma disciplina que se relaciona, que é muito ampla, que tem a ver com eles desenvolverem capacidades de organização e de colaboração e de tudo mais relacionado, e portanto eu estou a tentar que as turmas que são bastante ativas e pouco colaborativas entre eles criem uma melhor relação de trabalho e de comunicação e de escuta dentro do próprio grupo. Portanto, está a ser um pouco um processo difícil, mas gradualmente estamos a conseguir encontrar um espaço de comunicação dentro da própria turma, não tenho, na realidade, muita possibilidade na escola em que estou a trabalhar, quer por parte da direção, quer por parte dos próprios pais, em haver uma integração ou uma colaboração maior com outros professores. São turmas muito grandes, de facto. Mas qualquer sugestão da vossa parte é muito bem-vinda. Eu estou a pensar tentar desenvolver projetos que lhes interessem, não individualmente ou em pequenos grupos, mas o meu maior desejo é conseguir colocar a turma numa, como é que é dizer, a desenvolver um projeto conjunto neste momento, para que colaborem melhor. Só para terminar, eu trabalho também com miúdos nos tempos livres, dito assim, fazemos muitos projetos que já tentámos implementar em assembleias várias vezes e vários projetos diferenciados, sempre muito focados naquilo que eles desejam explorar, mas não tem havido muita consistência, portanto, mais uma vez, as vossas sugestões são muito bem-vindas. E só para terminar, fui agora colocada portanto, tudo isto ao mesmo tempo, como tutora, portanto, professora de apoio de uma criança do 2º ano, que tem tido muitas dificuldades de relacionamento com os seus pares e alguns professores. Eu tenho uma boa relação com ele, mas vou começar a trabalhar quase a 100% com esta criança, em paralelo às outras coisas que já expliquei, e vou procurar também não só tentar desenvolver estes mecanismos, como tentar que a própria criança possa
ter uma relação mais positiva com a própria escola e com os próprios colegas. Portanto, mais uma vez, sugestões são muito bem-vindas e como é que eu posso explorar e partilhar convosco isto tudo na sala de aula virtual. Então, tu estás connosco, tu constituíste um núcleo de projeto que és tu sozinha, por isso, mais ninguém, mas has de encontrar. Estás com ideias de vir para Portugal, mas eu gostaria que ficasses mais um ano, pelo menos, na Suécia, porque nós vamos mudar a educação da Suécia, não é? E da Dinamarca, e da Finlândia, dessas tretas todas que estão para aí, porque a melhor educação está em Portugal e no Brasil. Então, tu que estás connosco, vais ser o ponto de apoio para a mudança da educação na Escandinávia, certo? Então, na tua sala de aula virtual, vai colocando tudo isso. Eu já estou a ver quem vai ser a tua tutora, a Maria, quase certo. A Maria, ela tem um filho também que tem tido algumas dificuldades. Não é o filho que tem, não é o teu aluno que tem dificuldades. Quem tem dificuldades é a escola, não é o aluno. Pronto. Então, pronto. Então, Ana, muito obrigado. O tempo já vai escoando, mas nós vamos estar aqui nos próximos sábados. A Ana Crista quer falar e depois eu conto a história muito rapidamente para fechar. Então, eu só queria partilhar aqui uma situação que ocorreu a propósito da história que o José Pacheco contou, daquele colega seu. Então, a propósito do Dia da Mulher, numa dinâmica muito específica, eu recebi dos meus alunos, depois de termos, eles estavam a escolher a mulher da vida deles e olhar para ela como mulher. Podia ser a mãe, mas não iam olhar como mãe, iam olhar como mulher. E eles tiveram alguma dificuldade. Numa das turmas, que é aquela que eu escolhi para fazer tutoria, que é que eu tenho mais pequena, eu recebi de volta o seguinte: quando eles iam dar testemunho de como é que eles tinham dinamizado aquilo, porque eles depois tinham que chegar a casa e tentar encontrar uma forma, uns deixaram pistas, outros esconderam não sei onde, enfim, tornar a coisa especial. Então o que é que eu recebi de volta? Recebi uma serenata, em que eles me cantaram a canção que nós muitas vezes ouvimos e que eles acham que é a minha preferida, e é de facto. E a seguir eu recebi uma coisa, isto numa assembleia coordenada. Às tantas, a assembleia deixou de precisar de ter guardiões porque ela naturalmente, autorregulou-se. Mas eu recebi perguntas sobre mim, como mulher. Quer dizer, fazemos a dinâmica e eu depois é que recebo estas coisas. Eles todos. Se eu tinha filhos, se eu não tinha filhos, tudo. E depois às tantas perguntaram, fizeram um círculo à minha volta e perguntaram: tu ganhas dinheiro para estar aqui? E eu, sim, isto é o meu trabalho. Ganhas quanto? E trabalhas por causa do dinheiro ou trabalhas porque gostas do que tu fazes? Coisas assim, deste género. Portanto, eu estou a partilhar isto porque isto, acho que muitos dos adultos que lidam com as crianças não as conhecem, de facto. E as assembleias, no meu caso, tornaram, de vez em quando levam-me ao paraíso. Se calhar era a cereja no cimo do bolo que faltava, porque eu já venho desenvolvida nesta metodologia há 10 anos e nunca tive outra. Portanto, foi mais talvez fácil para mim, apesar do ambiente na escola pública ser hostil, entre aspas, porque não há só professores mortos, há professores presos, que é o caso daquele. É outra categoria, que são aqueles que não estão mortos, mas que estão presos pelas suas próprias ideologias e conceitos e crenças e sentem-se presos e acham que não podem dar o salto por outros motivos, apesar de terem consciência e de até preferirem, talvez, outras metodologias. Portanto, eles não estão mortos, mas estão presos. Mas seja por isto ou por aquilo, os miúdos apercebem-se de tudo. Era só isto que eu queria partilhar. Obrigada. Boa semana. Voz de professores, voz de Deus, e portanto estamos no horário das 12h10, que eu tinha pedido 10 minutos, o que pressupõe que eu já não vá contar a historinha final. Não se perde nada, lembrei-me nos próximos que eu conte a história do professor Lobo, e eu começarei talvez o próximo encontro. Então são 12h10 ou 15h10 em Portugal, resta-me agradecer-vos a presença, até breve. Obrigado a quem coordena tudo isto, quem permite que nós aqui dialoguemos. Bom fim de semana.
Bom fim de semana a todos, a todas. E quem estiver com dúvida, pode ficar, que eu vou tirar a dúvida do Google Classroom ou sala de aula, tá? Agradecida a todos. Só para não confundir. Tá bom.